Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar com Renúncia, livro psicografado pelo Chico Xavier, editado pelo Emmanuel, faz parte da série Romances de Emmanuel, traz a história da Alcione. A Alcione, então, que está mostrando como que é renunciar àqueles apegos à carne, aos prazeres aqui dessa nossa realidade, quando nós entendemos que a gente vem aqui para evoluir, para crescer, quando nós entendemos que a nossa passagem por aqui é uma oportunidade que Deus está nos dando para revisar aquilo que a gente fez, para entender, depois que a gente já revisou, na verdade, enquanto a gente está ali no plano espiritual. Como nós vimos ali no final do livro 50 anos depois, eu deixo a playlist desse livro aqui para você, se quiser ver, que no final as personagens apareceram ali, cada uma vendo o que fez, como foi a vida dela, e ali pedindo perdão e se organizando. Nós vimos até que a própria Susana, que era a Cláudia Sabina, nessa época dos 50 anos depois, que foi a grande algoz ali da família do Quinézio Lúcius, que era o pai do Elvídio Lúcius, por quem ela a Cláudia Sabina era apaixonada, e toda a trama que ela fez, que fez com que destruiu completamente a família. O Quinézio Lúcius, então, se comprometeu a recebê-la como filha da próxima vez que eles todos se reencarnassem juntos, que é agora, 16 séculos depois, já que o livro 50 anos depois se passa ali no primeiro século depois de Cristo. E então a gente vê que nós temos essa oportunidade de vir para essa temporada humana exatamente para estar renunciando às nossas próprias fraquezas morais, às nossas próprias limitações, que é isso que faz a gente se sentir separado do outro e faz a gente fazer uma caminhada nessa realidade oferecendo taças de fel. E depois, o que a gente precisa? Quando a ficha cai, a gente tem que experimentar essa taça de fel para a gente ver, poxa, isso aqui eu não devia ter oferecido, não vou oferecer nunca mais. Agora eu entendi como é ruim, como é amargo. Então, eu acredito que seja dessa forma, porque senão eu acredito que não haveria justiça divina, e para mim Deus é a absoluta e total justiça e amor por nós. Por isso Ele nos dá essa oportunidade e nos dá a oportunidade de entender isso através dos livros do Chico Xavier, como esse. Em que a nossa heroína, então, entre aspas, está mostrando para a gente como é que faz para dar essa renúncia, porque todas as provas que ela passou, ela mostrou como é que a reação dela sempre foi baseada no amor. Então, agora nós a vimos passando por uma das provas maiores no capítulo anterior, quando ela se despede da mãe dela, que então faz a passagem, morre a Madalena, ainda crendo que era viúva. E ela tinha essa crença porque foi dito a ela que o marido dela, o Cirilo, estava morto. E assim como disseram para o Cirilo que ela estava morta também. Quem armou tudo isso? A Susana e o Antero. Só que o Antero já morreu e já se reencarnou como Robe, que agora é filho adotivo da própria Madalena. Então, no vídeo anterior nós vimos que depois do enterro da Madalena, então o Cirilo, porque antes, quando ela estava quase morrendo, ele descobriu então que ela estava viva, entendeu que a Susana tinha a ver com o que aconteceu e chamou o tio dele, o Jacques Davenport, que estava lá na sala, para ajudar. Aí o tio mandou que a Susana fosse para casa com a Beatriz e ficou lá com o Cirilo, que aí resolveu tudo, fez o enterro, mas voltou agora para casa, levando com ele a Alcione e o Robe. E agora, então, no vídeo anterior, nós vimos quando ele convocou toda a família, ali chamou a Beatriz também, para que ela ouvisse o que a mãe dela, a Susana, tem a dizer. A Susana tentou pedir que ele não fizesse isso. Ela diz, poupa minha vergonha de apresentar-me a nossa filha como criminosa. E ele disse, ignoro que providências terei de tomar para desobrigar-me com a minha consciência e não quero que Beatriz mais tarde possa julgar-me injustamente.
Ele diz que ele ignora que providências ele devia tomar para desobrigar-se com a consciência dele. E a consciência dele está dizendo, a Susana deve ser punida, o que ela fez com a Madalena, com você, não está certo. Então ele ainda não sabe qual vai ser a reação dele. E aí, então ele diz, ele não quer que a Beatriz o julgue de qualquer forma. Então estavam ali na sala, a Alcione pediu para que o Rob fosse levado para dormir, estavam ali na sala então o Cirilo, a Madalena, a Alcione, a Beatriz e o tio Jacques Davenport, e o Cirilo disse, minha filha, ontem tivemos a revelação de que a Alcione não é a tua governanta e sim sua irmã mais velha. A agonizante que fomos visitar e que o túmulo recebeu hoje à tarde era a minha primeira esposa, Madalena Villamil. Nunca pude saber o drama cruel que se formou no caminho dela, mas tua mãe, que deve ter lembranças bem nítidas do passado, vai expor certos fatos que nos poderão esclarecer. E aí, então, foi dessa forma que terminou o vídeo anterior. Eu peço agora que Jesus Cristo possa, então, me abençoar para que a minha leitura seja fluida, de fácil entendimento, que os meus comentários sejam pertinentes. E te abençoar para que, se tiver uma passagem aqui mais significativa que vai te ajudar a resolver alguma questão aí na sua vida, que você possa pegar, captar. E como o Emmanuel disse, esse livro serve de bálsamo. Que seja o bálsamo que você está precisando, que eu estou precisando. E muito obrigada, muito agradecida a Chico Xavier e Emmanuel por nos trazer esse manual de instrução. E vamos lá então. A jovem Davenport tornou-se lívida, jamais pudera imaginar que por trás da felicidade doméstica dormissem angústias como a daquela hora inesquecível. Susana, que se assentara um tanto afastada, afigurava-se antes uma ré acabrunhada e aflita, sem saber como iniciar a confissão do seu crime. O velho Jacques, que já estava bem experiente da vida, contemplava a filha num misto de dor e de vergonha. Cirilo tinha os olhos fuzilantes de ansiedade. Alcione recolhia-se em preces fervorosas no santuário do coração. Foram essas as últimas palavras do vídeo anterior, então vamos continuar. A infeliz criatura começou dificilmente a revelar detalhe por detalhe a enorme culpa da vida dela. De vez em quando, um soluço abafado a interrompia. A confissão prolongava-se por mais de uma hora e, como se obedecesse a poderosos imperativos da consciência, Susana não omitiu a menor particularidade. Olha, como se obedecesse. É a nossa consciência que nos julga e é a nossa consciência que mostra, ó, agora você faz desse jeito, você confessa tudo, não esconde nada, não maquia nada. Então ela está realmente trazendo tudo à tona. Emocionadíssima, pintava os seus estados d'alma na época em que estudava todas as possibilidades do plano criminoso para conquistar definitivamente o homem amado. Minudenciou as atitudes de Antero Oviedo, descrevendo os antecedentes de suas relações com ele, os passeios que faziam e nos quais o sobrinho do fidalgo espanhol dava-lhe a conhecer a imensa paixão pela prima. Então, Antero de Oviedo é o nosso Rob agora, a prima dele, quem é a Madalena. Exatamente a mulher do Cirilo que foi vítima de toda a trama dos dois. Então, o Antero apaixonado pela Madalena e a Susana apaixonada pelo Cirilo, juntou ali a fome com a vontade de comer e eles tramaram todo esse crime, né, hediondo contra eles. Por fim, em frases comovedoras, narrou as cenas da varíola de 63, a visita ao cemitério dos inocentes, as sugestões sinistras que um nome lido ao acaso no velho registro de notas fúnebres lhe suscitara. Quando terminou, sob o olhar aterrado do genitor e do companheiro e com os soluços abafados das duas jovens, ajoelhou-se e suplicou. Conheço a vileza do meu crime e Jesus, que me preparou a alma para fazer esta confissão dolorosa e horrível, é testemunha dos longos sofrimentos que tenho amargado.
A paixão me levou ao desvario de comprometer para sempre a paz da minha alma. Realizei o louco intento, vali-me de todos os recursos, meus e dos meus amigos, para esposar Cirilo, crente de que a parceirada com Antero poderia corrigir um erro do destino. Mas a verdade é que nunca encontrei um centil da felicidade ardentemente desejada. Os criminosos não podem lograr nunca a realidade do seu ideal. Aprendi cruelmente que não pode haver paz fora do dever cumprido, que não há alegria sem a aprovação da consciência tranquila. Pobre daquele que não entende que se estiver fazendo alguma coisa que ali, e no fundo a consciência está sempre ali chamando a atenção, eu acredito. Eu acredito que quando a pessoa faz alguma coisa que realmente não está assim, condizente, que ela está prejudicando alguém ou alguma coisa, e ela consegue deitar a cabeça no travesseiro e dormir, é porque realmente ela colocou camadas e camadas e camadas ali em cima da própria consciência, porque como nós temos livre-arbítrio, porque se a consciência dela ainda estiver desperta, a consciência não deixa a pessoa ficar tranquila. E isso até ela pode ter colocado camadas por algum tempo, porque logo a consciência volta a chamar ali a realidade. E aí ela dizendo isso, não pode haver paz fora do dever cumprido e não há alegria sem a aprovação da consciência tranquila. É verdade que infelicitei Madalena com a minha insânia de amor, mas não o é menos que lhe invejo agora a calma espiritual, a fé sincera e confiante com que se entregou a Deus no último transe. Ai de mim! E ela vendo aqui, ó, quem tá pagando, quem se saiu muito melhor, quem riu por último. A Madalena sofreu, claro, ficou privada do amor da vida dela, do casamento dela, nunca viu o pai reconhecer a filha, mas agora ela tá ali, ela vai entender, ela vai até conseguir perdoar, acredito, e a pobre da Suzana, ela já tá imaginando como é que vai ser aquele momento ali para ela, quando chegar a hora dela. O conforto material que o mundo me concedeu é uma ironia da sorte. Para mim, que atravesso a vida taganteada pelo remorso impiedoso, os palácios são túmulos dourados. Tudo se resume em punhados de sombra e de miséria. Sei que perante Beatriz sou mãe desnaturada e alma mesquinha. Que perante meu pai sou a imagem da ingratidão, imperdoável. Que perante Alcione sou mulher sem coração. Para Cirilo não passarei de malvada e diabólica, mas se puderem, peço de joelhos que me ajudem o espírito cansado com o perdão da imensa falta. E olha, gente, como ela cresceu. Como eu acredito quando a pessoa entendeu aqui, nossa, ela já está pronta para poder começar a sorver, vi outra vez, e ali como Paulo de Tarso, no livro Paulo e Estevão, se você quiser dar uma olhada, eu deixo a playlist aqui, assim que entende, porque o sofrimento acontece até que a compreensão, até que o ensinamento seja assimilado. E aqui quando a pessoa consegue confessar tudo, como está escrito antes, que ela não guardou nenhum pormenor, e aí pedir perdão ainda dessa forma, humildemente dessa forma, ainda que o Cirilo resolva que vai matá-la, ela já entendeu, ela já conseguiu, já cresceu, com certeza. O trabalho que a Alcione fez ali através do Evangelho de Jesus Cristo já dá para ser muito bem sentido aqui na personalidade, na atitude da Suzana. Ela que só pensava no próprio umbigo, agora ela entendeu. Não é dessa forma, a gente não muda o destino a nosso favor, quando de qualquer forma, sem esperar que depois a gente vá pagar o preço. Não sei quantos anos me restam de vida neste mundo, mas prometo lhes humilhar-me a todo instante,
penitenciar-me como serva de todos, a fim de trabalhar pela minha salvação. Jesus, que me deu a coragem de confessar o crime, não me há de faltar com as energias necessárias ao esforço regenerador. É só isso, a lição é essa. Nesse momento fez uma pausa mais longa, já que estático permanecia calado. Alcione e Beatriz choravam amargamente. O marido, infelicitado, porém, parecia dementado pela dor. Olhos arregalados como a fitar o passado de sombras, Cirilo Davenport transportara-se em espírito ao ano de 63. Esquecera momentaneamente todos os trabalhos e deveres das segundas núpcias. À sua frente via Madalena ultrajada, humilhada, perseguida. Sentia-se rodeado de inimigos implacáveis que se haviam alojado em seu próprio coração. A ideia de vingança se lhe embutira no cérebro com vigor incoercível. Apesar dos conhecimentos evangélicos, não podia libertar-se da velha concepção que impunha lavar com sangue a dignidade ferida. Pela primeira vez, experimentava o supremo ultraje ao nome, à honra pessoal, ao amor próprio ofendido. Mais uma vez aqui, as lições ali do Evangelho não fizeram com que ele entendesse ainda que, enquanto a gente estiver querendo defender a honra, o amor próprio ofendido, nós ainda não entendemos a nossa lição. E aqui a ideia da vingança se havia alojado em seu próprio coração, onde haviam se alojado em seu próprio coração os inimigos implacáveis. Quando a gente deixa a ideia de vingança, a raiva, o ressentimento, a mágoa, o orgulho se alojar no nosso coração, então a gente acredita que é fazendo a justiça com as nossas próprias mãos que a gente vai conseguir se libertar daquela dor que nos causaram. E aí é exatamente o contrário, eu acredito, porque depois que a gente faz, a gente entende que não mudou absolutamente nada. E que naquela hora a gente devia ter pego ali na mão do perdão e feito como ele podia ter pego o exemplo da Susana aqui. Jesus, que me deu a coragem de confessar o crime, não me há de faltar com as energias necessárias ao esforço regenerador. Se ele tivesse pedido forças a Jesus Cristo agora, ele não faria talvez o que ele vai fazer, ou não teria todo esse ímpeto de ódio, de vingança. Mas a gente não deve esquecer que Alcione está ali presente e intercedendo. Vamos ver o que vai acontecer. Enquanto se perdia em dolorosas reflexões, Susana fixou nele o olhar e exclamou compungidamente: perdoa-me e terei forças para me transformar. Soluços amargos acompanharam o apelo, mas o filho de Samuel, com feições de louco, sacou de um punhal e, cambaleando e rugindo ameaçadoramente, acercou-se da postulante, bradando: não há perdão para o teu crime, Susana. As víboras hediondas devem ser esmagadas. Entretanto, no ápice, Alcione colocou-se entre ele e a infeliz. Observando a atitude impulsiva e resoluta do genitor, abraçou-se à filha de Jaque e, quando viu que a mão amada ia desferir o golpe, exclamou com acento inesquecível: e Jesus, meu pai? O braço ultriz pendeu inerte. Era preciso recordar aquele que não desdenhara o madeiro infame. Cirilo sentiu-se apossado de estranhas e novas sensações. Pela primeira vez, Alcione lhe chamava meu pai. Por que não lhe seguir a exemplificação de sofrimento e sacrifício? Madalena havia partido em paz. Quem sabe poderia acompanhá-la na mesma tranquilidade de coração. E se ele quiser isso, acompanhar a Madalena na mesma tranquilidade de coração, que foi poupada, ela não soube, não teve a oportunidade de sentir toda essa raiva, mas ele, se conseguir controlar a raiva, pensando no que Jesus faria, aí ele pode, com certeza, partir nessa mesma tranquilidade de coração. Já se ele for fazer justiça com as próprias mãos, com certeza não. Por que arruinar o porvir com uma ação execrável? Recordava agora que as lágrimas lhe manavam dos olhos doridos.
as lições evangélicas do culto doméstico. Não, recordava agora que as lágrimas lhe manavam dos olhos doridos as lições evangélicas do culto doméstico. Ninguém poderia sanar um mal com outro mal, resgatar um crime com outro crime. E é o que eu lembro, uma frase que é acreditada a Santa Teresa de Calcutá, que ela diz: ninguém me verá em uma passarela contra a guerra, mas em uma passeata contra a guerra, mas pela paz. Então, ninguém pode sanar um mal com outro mal. Se eu vou lutar contra a guerra, eu vou estar fazendo guerra também. Agora, se eu vou tá ali fazendo pela paz, é diferente. O pranto corria ali em onda volumosa. Quis andar livremente, mas uma sensação de súbito mal-estar lhe anulava as forças. Não conseguiu senão arrastar-se com dificuldade, apoiando-se em Alcione, que acabava de acomodar Susana no divã, entregou-lhe a arma perigosa, como a dizer que renunciava a toda a ideia de vingança por suas próprias mãos. Jaque e Beatriz perceberam que Cirilo sentia algo de grave e começaram a ampará-lo. Meu pai, dizia a filha de Susana em tom angustiado, não te entregues assim ao sofrimento. Ele, porém, não mais respondeu ao chamado das circunstantes e foi conduzido ao leito, desfalecido em deplorável situação. Cirilo Davenport não resistira ao sofrimento que lhe causara a revelação tenebrosa. Alguns vasos cerebrais se romperam em penhor da morte. Mais de um médico foi convocado a salvar o rico negociante de fumo, mas não houve meios de o sequestrar ao coma. Beatriz estava inconsolável, enquanto Jaque e Susana atendiam a situação angustiosa no quarto do enfermo. Alcione, considerando que a mocidade é sempre mais inquieta e inconformada, dirigiu-se ao aposento da irmã no intuito de lhe preparar o espírito em tão graves circunstâncias. Era indispensável manter-se acima do próprio sofrimento, por corrigir o que fosse possível. Ah, Alcione, exclamava a mocinha soluçando, como detesto minha mãe. Não diga isso, revidava a interlocutora emocionada. Então Beatriz, em tão poucos momentos de provação e testemunho, já esquecesse o perdão que Jesus nos ensinou? Recordo os deveres filiais que devem ser sagrados em nossa vida. A filha de Susana, contudo, dando expansão a velhos sentimentos, não concordava, murmurando. Mas a mãe que Deus me deu é desleal, é criminosa. Por que não dizer antes que Dona Susana foi doente do espírito quando lhe despontaram os primeiros sonhos da mocidade? Não seria mais nobre julgar assim? Por que Beatriz vê tão somente o mal quando Jesus sempre nos inclina a ver as qualidades mais preciosas da criatura? Nesta casa há velhas servas trazidas da América que abençoam tua mãe todos os dias pelos benefícios dela recebidos. Nada se perde no caminho da vida. Quem encontra forças para julgar os próprios erros já recebeu do Senhor alguma luz. Olha só. Quem encontra forças para julgar os próprios erros, quando a gente para de tomar conta da vida do outro. A Susana, agora ela encontrou força para julgar os próprios erros, já recebeu alguma luz. E entender também, ela disse, ela não é de todo ruim, não existe ninguém 100% mal, 100% bom nessa realidade, exatamente porque por mais equivocado que esteja mais ali abraçado com as sombras e metendo os pés pelas mãos e fazendo tudo contra tudo e todos, essa pessoa tem a centelha divina dentro dela. É por isso que Siddhartha Gautama, o Buda, disse, ele só atravessa, transpõe as portas do céu depois que passar o último, que ele vira a nuca do último homem entrando. Por quê? Porque todos vão entrar. Então, por que julgar assim com tanta severidade, não é? E vendo que Beatriz se lhe conchegava ao peito com lágrimas angustiosas, continuava. Não te penalizou vê-la soluçante em confissão que nos foi particularmente dolorosa? Não lhe notaste a expressão de vergonha e padecimento quando se ajoelhou a exorar perdão?
Cala tuas mágoas e procuremos compreender a mensagem que Jesus nos destinou. Aquela coisa de que quando a gente perdoa, a gente está fazendo mais por nós mesmos. Porque enquanto a gente está carregando ali a raiva, o ressentimento, a mágoa nas costas, dá dor nas costas, gente, dor no pescoço, não é? Mas quanto haverá sofrido tua mãe em consequência desse crime? Sim, sofreu e lutou muito, mas hoje descansa das fadigas terrenas. E isso foi a Beatriz então que perguntou, porque ela está dizendo, você não viu que a sua mãe, ela se esforçou, você não viu quanto ela já está sofrendo pelo que ela fez? Aí a Beatriz perguntou, mas e a sua mãe, quanto sofreu? Ela disse, sim, sofreu e lutou muito, mas hoje descansa das fadigas terrenas, abençoando talvez as lágrimas vertidas neste mundo. E porque tenhamos chorado muito, será justo atormentar a mãe que Deus te concedeu? Ouço as tuas observações carinhosas, quero guardá-las no espírito, mas não posso. A lembrança da confissão desta noite destrói minha felicidade. Alguma coisa me turva o pensamento. Desejo raciocinar esquecendo o mal e não posso. Palavras da Beatriz. Alcione agora. É porque ousas enfrentar as penas do mundo sem o Cristo. Estamos na terra para adquirir ou provar alguma virtude. Na realização desse escopo, não podemos desafiar a luta sozinhas. É imprescindível buscar a companhia do Divino Amigo para sermos esclarecidas a tempo. Jesus tem uma palavra luminosa para cada situação, uma energia inspiradora a cada momento mais amargo, desde que lhe busquemos o socorro divino. Ou seja, em outras palavras, ela disse aquilo que Chico Xavier disse. Quem está pensando que veio aqui nadar em águas de rosas está equivocado. Então, se a gente não veio nadar em águas de rosas, a gente sabe que, e Jesus Cristo mesmo disse a Pedro, você vai ter que perdoar 70 vezes, 7 vezes, então ia ter razão. Então, por que nessa hora a gente não procura, então, uma palavra luminosa para cada situação e a gente não procura saber, não fazer sozinho, a gente procura então a mão protetora e que ajuda a comigo o fardo é leve, o jugo é suave do mestre, não é? A jovem Davenport sentiu profundamente o alcance sublime da advertência e acalmou-se. Daí a instantes voltou a dizer, compreendo sim a elevação dos teus conselhos fraternos. Entretanto, não me furto ao receio de que papai não resista a esta tragédia que nos aperta o coração. Esperarei que Henrique chegue para contar-lhe o que se passa. Muitas vezes tem ele falado da possibilidade de nos casarmos breve. Se o papai não escapar da morte, concordarei, pois assim pelo menos poderei deixar a companhia de mamãe e oferecer ao vovô tranquilidade para o resto dos dias dele. Não penses tal, não poderemos desamparar tua mãe. Quanto ao mais, nada dirás ao senhor de Saint-Pierre. Não temos o direito de confiar a ninguém a dolorosa revelação do nosso caso. É preciso lançar a rega do silêncio e da paz à fogueira das lucubrações tormentosas, para que nossa existência não se transforme em voraginoso inferno. Então aqui ela dando mais uma dica aqui, quando a gente começa também a falar de todas as nossas mazelas, contar para todos os vizinhos, porque assim a gente reclama, assim ele reclama também, assim todo mundo fica reclamando, aí isso se transforma em um voraginoso inferno. O melhor mesmo é guardar, aprender as lições com aquilo que a vida veio nos trazer e guardar, porque cada um tá passando o seu, né? Cada núcleo, especialmente familiar, eu acredito, está passando o seu, não é? Beatriz concordou. Dentro de poucas horas, o noivo aparecia cheio de interesse familiar. Outras visitas se sucederam durante a noite. Fatigadíssima, Alcione manteve-se no seu papel de serva, em que todos a conheciam. A alvorada encontrara Cirilo moribundo. Decorridas 24 horas do tremendo choque, o filho de Samuel desprendia-se do mundo para a vida espiritual. Olha que bálsamo, gente. Olha como ele foi agraciado
pela divindade, não é? Ele que sofreu tanto porque ele não pôde viver o amor dele com a Madalena e ela acabou de... Já imaginou se ele tivesse matado a Susana? Ele ainda teria, já começaria, acredito eu, que uma das formas de mais ele sofrer, entender que ele não deveria ter sucumbido a esse instinto que apareceu ali para ele, se não fosse graças ao Alcione não aconteceu, então ele ainda ia ter que ficar muito tempo aqui nessa vida, ainda ali amargurando, longe da Madalena. E agora o que aconteceu? A vida o encaminhou para ela, pronto, eles estão juntos novamente. O palacete da Cité logo se cobriu de crepes negros. Pesada atmosfera se espalhou no solar do abastado comerciante de fumo. No dia seguinte, o velho Jacques teve forças para providenciar o enterramento do sobrinho ao lado do túmulo de Madalena Villamil. O amoroso casal que vivera separado pela astúcia maliciosa do mundo reunia-se agora para sempre. O funeral realizou-se com muita pompa, na tarde imediata do falecimento. Numerosos eclesiásticos acompanharam o féretro com luxuosas exéquias. A viúva, com ares de alucinada, seguiu o cortejo amparada por Alcione, que lhe dava o braço com zelos filiais. Mas quando os padres disseram as últimas palavras do ritual para que o corpo baixasse à campa, ouviu-se estranha gargalhada no ambiente silencioso e triste. A assistência numerosa entreolhou-se atônita e curiosa. Susana Davenport havia enlouquecido. E dessa forma se concluiu o 4º capítulo, intitulado Reencontro, que nós vimos que sim, aconteceu o reencontro de Cirilo e Madalena, se reencontraram então ali no mundo espiritual, exatamente porque ele conseguiu, ajudado pela Alcione, porque ela não pediu para vir ajudar os dela, e especialmente o Carlos, o amor da vida dela. Então, é dessa forma que ela está ajudando. Nossa, como ela ajudou! Sem a presença dela, eles ainda teriam muitos séculos de sofrimento, e agora não. E a pobre Susana, então, ela tinha bem pensado, o final dela não vai ser tranquilo como foi o da Madalena, mas pelo menos enquanto estava em posse das faculdades mentais, antes de enlouquecer, como o Emmanuel mostra aqui, ela conseguiu pelo menos tá entendendo, tá pedindo perdão, tá reconhecendo a grandiosidade do erro que ela cometeu contra a Madalena e o Cirilo. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Gente, que incrível esse 4º capítulo. Então, né? Espero que você tenha gostado. E se você gostou, quiser curtir, compartilhar e comentar, muitíssimo obrigada. Se quiser entrar lá no meu canal, ver os outros livros do Chico e os outros que eu tenho lá, e aproveitar estando lá, se inscrever também, eu te agradeço muito. E até o próximo vídeo, quando a gente vai então para o 5º capítulo, que se eu achar aqui, eu digo para vocês qual que é. O 5º capítulo vai ser Provas Redentoras, tá bom? Então até lá, obrigada, tchau.